Fala jovem, tudo bom? Você tá no GPTzano. Hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente. Os últimos conteúdos que eu trouxe no canal foram voltados à tecnologia. A ideia desse canal é compartilhar um pouco do conhecimento de tecnologia que eu adquiri durante a minha carreira. Mas especificamente a gente vai falar hoje sobre algo que muitas vezes nós não damos a devida atenção, mas é um dos pilares mais importantes da nossa vida se a gente quiser ter uma boa vida profissional e uma boa vida. Porque essas duas coisas, apesar de muitos gurus por aí dizerem que são coisas diferentes e separadas, elas não são. Se você não está bem na vida, muitas vezes você não vai estar bem no trabalho. E se você não está bem no trabalho, muitas vezes você também não vai estar bem, se sentindo bem para viver. E esse é um ponto crítico dentro da nossa área. Muitos profissionais sofrem de burnout. Eu já tive burnout 2 vezes na minha vida. A primeira vez com 18 para 19 anos, eu assumi gestão de um time de 8 pessoas e eu era um jovem ainda. Todas essas pessoas tinham mais tempo de experiência do que eu, de vida. E aqui vem um detalhe muito importante: o tempo de vida, a experiência de vida é completamente diferente da experiência técnica. Essas são duas coisas que andam de maneira apartadas. Elas fazem parte do mesmo ecossistema, elas ajudam a construir quem você é, qual é a sua moral, quem você é profissionalmente, que indivíduo você é na sua vida, mas elas são coisas diferentes. Eu percebo hoje que muitos gestores acabam levando pessoas completamente despreparadas a cargos de liderança técnica, e a liderança técnica muitas vezes é projetada dentro das empresas de uma maneira não muito correta. É muito difícil você separar a liderança técnica de uma gestão de pessoas, né? Vamos ser muito sinceros, em empresas como startups que têm tech leads, muitas vezes esse tech lead vai ser o responsável por quase todos os aspectos da sua carreira. Em muitas dessas empresas, não existe uma pessoa responsável pelo desenvolvimento técnico seu, pelo acompanhamento e pelo auxílio no seu processo de desenvolvimento técnico, e uma outra pessoa pelo seu acompanhamento e auxílio no processo do seu desenvolvimento profissional, não necessariamente técnico. Muitas vezes o tech lead é a pessoa que vai ser responsável por fazer esse ecossistema de desenvolvimento que é necessário para a sua evolução profissional e como pessoa acontecerem, né? Você é responsável por 50% do seu desenvolvimento. No meu ponto de vista, a sua gestão é responsável pelos outros 50%. E quando eu digo que ela é responsável pelos outros 50%, não significa que ela vai executar por você. Não significa que ela vai criar todo um planejamento, construir, fazer você executar aquele planejamento. Significa que os direcionamentos mais importantes para os grandes avanços da sua carreira precisam muitas vezes ser apontados por essa liderança. E aqui entra o primeiro detalhe do porquê eu acredito que cada vez mais a gente vem tendo burnouts, que é nós temos lideranças técnicas que estão despreparadas para lidar com situações adversas. Ser um bom líder técnico não necessariamente, principalmente nos cenários do Brasil, onde muitas vezes essa liderança técnica lida com gestão de pessoas também, é responsável pelo processo de gestão dessas pessoas. Então, o termo liderança técnica existe no papel, mas muitas vezes ele realmente é um líder e faz a gestão de pessoas. E essas pessoas não estão preparadas muitas vezes para assumir esses cargos e essas posições. E elas assumem isso única e exclusivamente porque um diretor ou um grupo de diretores acreditam que ele tem um potencial, e muitas vezes ele realmente tem um potencial técnico extremamente elevado. Ser um bom técnico não significa que você vai ser um bom líder. E ter técnicos ruins ajudam a jorrar uma pressão muito forte e muito grande dentro das áreas de tecnologia. Ah,
Muitas startups, muitas empresas que estão construindo seus negócios, estão construindo produtos que devem perdurar ao longo do tempo. Então esses produtos eles nascem como um MVP, eles começam como uma POC, eles passam para um MVP, depois eles se consolidam num produto e esse produto vai evoluir e ter alguns spin-offs durante o decorrer dos anos. Isso é correr uma maratona. E correr uma maratona é completamente diferente de correr 100 metros. E por que eu estou fazendo essa analogia? Eu vejo muitos diretores, no processo de correr uma maratona, cobrar prazos e expectativas sobre seus times técnicos, né? Muitas vezes isso vem da diretoria e os gestores, os líderes técnicos, os staff engineers ou mesmo os gerentes de projeto não conseguem ter a maturidade para quebrar isso e construir um ecossistema num ambiente de trabalho saudável. Eu mesmo passei por uma situação de ter que construir uma plataforma de e-commerce em 30 dias dentro de um aplicativo, uma solução que foi extremamente complexa, que ocupou centenas de horas de muitos desenvolvedores trabalhando muitas horas extras para poder conseguir colocar aquele projeto no ar, e a gente colocou o projeto no ar dentro dos 30 dias. Mas sabe o que aconteceu? Diversos problemas que já deveriam ter sido alocados, planejados, acabaram acontecendo e a gente teve que trabalhar por mais não sei quantas horas extras para corrigir esses problemas nos próximos meses. No final das contas, as pessoas estavam extremamente esgotadas, com uma chance gigantesca de burnout, de saúde mental ali, da pessoa travar. E cara, a experiência real de quem já passou por um burnout, e o meu burnout foi muito sério. Eu chegava na frente da empresa e eu tremia e não conseguia entrar dentro da empresa. Então, eu acabei com a construção de uma carreira que eu estava projetando dentro dessa empresa por ocupar uma posição sendo muito jovem que nitidamente eu não tinha o conhecimento, a vivência, eu não tinha a experiência de vida necessária para ocupar. Então, quando eu vejo líderes técnicos extremamente qualificados não conseguindo lidar com gestão de pessoas, eu tento lembrar um pouco, e isso me recorda um pouco das posições de liderança técnica que eu ocupei no começo da minha carreira. Então, é um erro que começa lá na diretoria. A gente está aqui atrás com uma notícia de um cara que particularmente eu acho o seu modelo de gestão extremamente tóxico e péssimo, que é o antigo CEO da G4, né, o Thales. Esse é um cara que a comunidade de desenvolvimento já conhece há muito tempo, e ele traz alguns pontos, e eu queria debater aqui com vocês sobre, por exemplo, a questão de trabalhar 80 horas, né? Jornada da empresa com 80 horas de trabalho. Depois de muito tempo pensando e entendendo e refletindo sobre a vida e tendo uma experiência maior de desenvolvimento, e aqui, não me leve a mal, eu sou completamente apaixonado pela nossa área. Essa foi a área que mudou a minha vida. Mudou a vida de muita gente da minha família. E eu, particularmente, tenho uma visão de que... Tem uma frase muito boa do Denzel Washington que ele diz basicamente o seguinte: a primeira fase, a primeira parte da sua vida, você escuta. Na segunda fase, na segunda parte da sua vida, você executa. E na terceira fase da sua vida, você ensina. Se na primeira parte da sua vida você escuta, você não está preparado. Você não pode estar preparado para ser um líder. Essa visão de lideranças extremamente jovens, porque a pessoa é um prodígio técnico, é tóxico e problemático. Porque essa pessoa muitas vezes vai ter uma dificuldade gigantesca
Não porque ela é uma mal pessoa, ou ele é um mau funcionário, ou ele é um mau gestor, mas porque ele não passou por experiências de vida que são necessárias. Porque ele não passou pela primeira fase da sua vida onde ele deveria escutar. Se ele tivesse passado por essa fase da sua vida onde ele tivesse escutado, na segunda fase da sua vida ele tivesse executado e na terceira fase da sua vida ele estivesse preparado para ensinar, ele teria uma bagagem emocional, uma bagagem de vida que é extremamente necessária para você ser um bom líder. E quando eu olho para o Thales, particularmente eu enxergo exatamente isso. Então, pode ser que o Thales realmente seja um cara brilhante, tecnicamente, que execute as coisas de maneira técnica de uma forma absurda. Eu não o conheço pessoalmente, então eu não posso julgar se ele é ou se ele não é assim. Mas o que nitidamente ele não tem é equilíbrio emocional para lidar com situações adversas. E se você é um líder e não tem equilíbrio emocional para lidar com situações adversas, você não está preparado para ser um líder. E durante uma boa parte da minha carreira, eu fui um líder, eu fui alçado a posições que eu não estava preparado para executar. Então eu me coloco nessa posição porque eu me vi sendo CTO de companhia em um momento em que eu precisava ainda de um suporte muito necessário para evoluir uma parte pessoal, para ter experiências, para ter mais experiências de vivência. Eu ainda estava numa fase de executar e não de ensinar. Então, por mais problemático que isso possa vir a parecer, eu vir aqui dizer que jovens não deveriam ser líderes, isso é importante. Isso é importante. Liderança exige uma experiência, uma vivência, tempo. Exige você ter escutado muito. Exige você ter executado muito. Porque só aí você vai estar preparado para ensinar. Só aí você vai estar preparado para lidar com os grandes, os gigantescos desafios que existem no processo de produção de um software. Produzir um software não é fácil. Criar um produto não é fácil. Existem diversas incertezas. Existem diversos problemas no meio do caminho. E você só vai estar preparado para lidar com eles da maneira correta se você já tiver passado por experiências como essa, estando em outras posições. Se você está passando pela primeira vez por uma determinada experiência, você nunca escutou, você nunca estudou como você vai conseguir lidar bem com a solução desse problema sem afetar a vida de todas as outras pessoas que estão sobre a sua responsabilidade e que também não passaram por essas situações. Então, o burnout para mim, ele se inicia a partir daí. Lideranças que não estão bem preparadas, que não passaram pelas fases corretas da sua vida e estão em cargos de liderança. Posteriormente a isso, a gente tem a segunda parte da cadeia, que muitas vezes são as pessoas que são mais impactadas pelo burnout. Os desenvolvedores, por exemplo. Os arquitetos, os DevOps, os sysadmins, as gerentes e os gestores de projetos. Essas pessoas, elas são diretamente impactadas por uma gestão que muitas vezes não tem a mínima ideia do que está fazendo pela falta da experiência de ter passado por situações como essas no passado. E quando essas pessoas recebem esse turbilhão de pressão, porque a pressão vem da mesa diretora, vem do investidor, passa pela diretoria e acaba caindo dentro da gestão de desenvolvimento, fica claro que essas pessoas que são gerentes não estão preparados e descem essa pressão sem nenhum tipo de filtro para os seus subordinados. Não existe uma coisa pior do que você
não se sentir amparado pela sua liderança. E para mim, o primeiro alerta do burnout, e se você nunca passou, anote um pouco essa informação dentro da tua cabeça e todo dia, quando você acordar para ir trabalhar, reflita sobre ela. Você acorda para trabalhar feliz? E quando eu digo você acorda para trabalhar feliz, eu não estou dizendo que você precisa acordar saltitando todos os dias para ir trabalhar. A jornada de trabalho é difícil. Muitas vezes, para quem está no começo de carreira e ainda não conseguiu construir nada, é extremamente mais difícil. A pessoa chega numa equipe de desenvolvimento, um júnior, por exemplo, imagina a pressão que esse cara tem. Ele não conhece, ele não sabe como resolver determinados problemas, ele está num segundo emprego dele, ele quer mostrar o seu valor porque ele tem medo de ser mandado embora e muitas vezes o sênior e o pleno não tem o tempo, o devido planejamento e tempo necessário para auxiliar esse desenvolvedor júnior. Então, se você acorda para ir trabalhar se sentindo mal, triste, se você chega no seu ambiente de trabalho e senta pensando, poxa, mais um dia, esse é o primeiro alerta, primeiro sinal de alerta que um burnout traz pra gente. E muitas vezes esse sinal ele é extremamente ignorado. E ele é ignorado por conta da rotina e do dia a dia. Nós já acordamos e pegamos o celular. E aqui existe um outro detalhe que também vem da origem dos problemas das gestões. Antigamente, você acordava, ia trabalhar, trabalhava e ia para sua casa. Para que alguém entrasse em contato com você, era um processo extremamente mais difícil. A pessoa tinha que pegar o telefone, telefonar para você. Do outro lado, você teria que atender. Você teria que estar perto de um telefone. Muitas vezes lá atrás as pessoas não tinham aparelhos celulares. Então, a pressão sobre o trabalho ela sempre existiu. Mas hoje existe um problema muito maior. O que é uma causa absurda dos burnouts hoje em dia. A pressão sobre um determinado problema ou momento do seu trabalho te acompanha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Porque o seu celular está com você o tempo inteiro. E as gestões mal preparadas criam dezenas de grupos para lidar com centenas de problemas e informações completamente diferentes, e num sábado de manhã você acorda e a primeira coisa que você vê são 3, 4, 5 grupos do seu trabalho cheio de mensagens. Você não consegue resetar a sua cabeça, resetar a sua mente, o que é algo muito importante que aconteça. Para você se sentir feliz no mercado de trabalho, para você ir trabalhar feliz, você tem que estar feliz na sua vida. E como você vai ficar feliz se todo dia quando você acorda, seja final de semana, feriado, final de ano, tem centenas de mensagens de problemas completamente diferentes que muitas vezes nem tem a ver com você, mas você está sendo bombardeado por elas. Então, você cria um mecanismo de atenção na sua cabeça e começa a pegar o celular a todo momento sem sequer perceber que você está trabalhando de graça durante um tempo absurdo. E aí esses gurus de internet, o Thales, esses caras mais drásticos com esses comportamentos vêm e falam, mas você precisa trabalhar 80, 90 horas por semana. Se você não fizer isso, você não vai construir nada. Quem disse? Warren Buffett não trabalha 80 horas por semana. As pessoas mais ricas do mundo são aquelas que têm tempo e não dinheiro. Eu acredito que quando eu aprendi mais sobre essa lição, e eu aprendi mais sobre ela recentemente, a minha vida ela
mudou completamente. O dinheiro não compra tempo. As pessoas que realmente são ricas são aquelas que têm tempo para fazer aquilo que lhes dá prazer. Não são aquelas que têm jatos executivos, aquelas que têm empresas multibilionárias e que trabalham dezenas, centenas de horas por semana. Essas pessoas não são os verdadeiros ricos. Então, entender que riqueza, isso eu estou falando para mim, eu estou trazendo para vocês refletirem, porque foi algo que eu demorei muito tempo para acordar e entender. Mas riqueza é aquele que tem tempo, não é aquele que tem dinheiro. Obviamente, se você tiver uma situação financeira muito ruim, isso pode lhe trazer muitos problemas. E aqui eu não estou sendo binário, mas levar esse tipo de pensamento de que para ser grande, para construir algo brilhante, você precisa investir 80 horas da sua semana. Cara, você só tem certeza de uma coisa na sua vida: que você vai morrer. Essa é a única certeza que vem para sua vida a partir do momento que você nasce. Então, o tempo é o bem mais precioso que você vai ter. E enquanto você não entender que o tempo é o bem mais precioso que você vai ter, você tem uma alta chance dentro do mercado de trabalho que a gente vive, de tecnologia, de se emaranhar e de investir um percentual absurdo do seu tempo em conquistar e crescer, e com essa mentalidade muitas vezes de que precisa se passar por cima de outras pessoas para crescer. E a realidade é que você não tem que passar por cima de ninguém para crescer. O Felipe Deschamps é um cara que eu trabalhei na Pagar.me em conjunto, tive o prazer de trabalhar com ele, e desde lá eu via ele fazer uma coisa que eu achava completamente brilhante e que ele fez durante o decorrer da sua carreira, e hoje eu acredito que ele é o mestre em fazer isso. Ele é feliz ensinando as pessoas. Fazer um curso do curso.dev é completamente diferente de fazer outros cursos, não necessariamente pelo conteúdo que o Felipe Deschamps passa, que sim, é muito bom, mas também existem outros cursos com conteúdos muito bons. Mas a grande diferença para mim ali tá na maneira com que, na filosofia de ensino que o Deschamps acaba trazendo. Ele faz você se sentir bem com cada passo e com cada evolução que você dá. Ele faz você se sentir participando desse processo, e ele faz com que o modelo que ele emprega faz com que ele esteja presente junto com você durante muito desse tempo. Então, aquele módulo de selfie que ele lançou dentro do curso.dev, que a gente viu, cara, muita gente fazendo vídeos, postando fotos, o impacto daquilo vai muito, mas muito além do branding. O impacto daquilo vai da real essência do prazer em ensinar. E cada vez menos a gente vê isso dentro do mercado de trabalho. Cada vez menos a gente vê o prazer em um sênior, em um staff, em ensinar um pleno ou um júnior. E isso vem muito sobre a minha ótica de pensamento, é que isso acontece muito por conta dessa visão de diretoria, de gestores que implicam que produção é o que vai fazer o negócio dar certo. Cara, eu não sou hipócrita. Eu não tô aqui para dizer que uma empresa não tem que ter lucro. Eu não tô aqui para dizer que uma empresa não tem que produzir, entregar. Não é isso. Mas vamos curtir um pouco mais a jornada. A jornada precisa ser apreciada, não só o destino.
Se você só apreciar o destino, o êxtase que você vai ter na sua vida vão ser momentos pequenos e curtos. Se você aprender a aproveitar a jornada, você vai viver melhor. Porque existem prazeres na jornada. E essa falta de prazer que a gente tem dentro do mercado de trabalho, de tecnologia, muitas vezes, medicina, outros também, mas a minha área que eu conheço e que eu tive experiências profissionais boas e ruins, eu posso dizer com propriedade, dentro da área de tecnologia, aproveite a jornada. Porque nós passamos por muito estresse, nós lidamos com situações adversas e problemáticas, e se a gente não tiver prazer durante a jornada, se a gente não tiver tempo e dedicar para ensinar outras pessoas aquilo que a gente aprendeu e que muitas vezes lá atrás alguém nos ensinou, ou mesmo que não tenha nos ensinado, não é porque eu corri atrás de alguma informação, penei muito para poder encontrá-la, que a visão que eu tenho que ter é que outra pessoa tem que passar pelo mesmo processo árduo e doloroso. Onde mora a ética no meio desse processo? Então, ambientes de trabalhos felizes. Isso é muito importante para que você evolua como profissional e para criar algo dentro da tua carreira, para que quando você tenha passado pela primeira fase da sua vida, onde você escutou muito, onde você aprendeu, que você tenha passado pela segunda fase da sua vida, que você executou muito, que você conseguiu entregar com propriedade, para você estar bem preparado para a terceira fase da sua vida, que é o momento onde você vai ensinar, que é o momento onde você precisa passar os conhecimentos que você teve para outras pessoas. E você só vai conseguir tirar um bom aproveito disso e ser um bom líder se você tiver passado por boas experiências, não feito excelentes entregas. Porque de verdade, que prazer que existe na vida de uma pessoa que é um cara que entregou muito, ganhou muito dinheiro, mas foi uma pessoa extremamente tóxica dentro do ambiente de trabalho. Pode ser que essa pessoa até sinta um prazer por isso, mas para mim aí é um problema psicológico que precisa ser tratado. O ambiente de trabalho, ele precisa ser menos tóxico. E quando eu digo ser menos tóxico, não significa não entregar. Mas, cara, tenha certeza que se todas as pessoas trabalharem para ir, levantarem para ir trabalhar feliz, se você estiver mais disposto a ensinar, se você estiver mais disposto a escutar, se você tirar um pouco de lado o ego de ser aquele cara que está trazendo a solução, você pode ter certeza que você vai aprender muito e no futuro você vai ser e está muito mais bem preparado para ser um líder diferente da maioria dos líderes que nós temos hoje em dia. Então, esse papo aqui, ele é meio filosófico, ele traz uma reflexão importante. Você não precisa sair daqui e levar ao pé da letra absolutamente nada do que eu trouxe, mas guarda isso na tua cabeça. Trate tudo isso com desconfiança. Todos os pontos que eu trouxe aqui, trate com desconfiança, mas tenta guardar na sua cabeça. E lembre deles em alguns momentos que você vai passar durante a sua carreira. Os principais ensinamentos aqui, no meu ponto de vista, são: 1. Na primeira fase da sua vida, você aprende. Na segunda fase da sua vida, você executa. Para que você esteja bem preparado para na terceira fase da sua vida, você poder ensinar. E estar bem preparado para ser um bom líder. Porque, infelizmente, hoje, a maioria dos líderes que nós temos não passaram por essas fases, não estão bem preparados e passam toda essa pressão para cima dos seus subordinados, que consequentemente aumenta significativamente a quantidade de burnouts que nós temos dentro da nossa área.
Reflita se você está feliz aonde você está. Entenda que talvez trocar um salário maior por uma boa qualidade de vida não é dar um passo para trás. Se planeje para isso. Eu não estou dizendo aqui para, se você tem muitas dívidas, cara, equilibre a sua vida financeira e se planeje para conseguir passar por essas 3 fases importantes da sua vida. Esteja em um lugar onde você aprenda e não só execute. Você, principalmente para os profissionais júniores e plenos e até para os profissionais sêniores, se você está num lugar onde você só executa e não aprende, você não está se preparando para no futuro ser um bom líder. Então também não adianta você conseguir e você colocar na sua cabeça e julgar o líder atual. Porque muito provavelmente você vai cometer os mesmos erros que ele está cometendo. Não porque você quer, mas lembra o que eu falei no começo do vídeo? Porque você, assim como talvez o líder atual que te lidera, não passou pelas fases importantes da vida para estar bem preparado para ser um bom líder. Foi colocado sobre uma posição de liderança, muitas vezes única e exclusivamente porque é um excelente técnico. E ser um excelente técnico, muitas vezes, não significa ser um excelente líder. Beleza? Obrigado pelo vídeo, pessoal. Comenta se vocês curtiram, se não, o que vocês discordam e concordam, deixa aqui nos comentários. Isso ajuda a refletir sobre os próximos pontos e também a enriquecer o conteúdo desse vídeo. Trazer pontos de vistas iguais ou diferentes nos comentários ajuda a todas as pessoas que estão chegando nesse vídeo, talvez por estarem passando por um momento difícil dentro do ambiente de trabalho, dentro dessa nossa área onde a gente sabe que a pressão é muito grande, esses textos, esses comentários ajudam essas pessoas a terem outras visões e não só a visão que eu estou trazendo aqui. Vamos tentar engajar nos comentários esse vídeo para ajudar outras pessoas também.